Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar substâncias químicas. Então vamos lá. Primeiramente, né, a gente vai estudar as mudanças de estado físico. Aqui nós podemos ver três estados físicos, os três principais. Existem mais do que três, mas a gente sempre dá ênfase nos três principais, três mais conhecidos, né, que a gente lida no cotidiano. Que é o estado sólido, que aqui está sendo representado pela água, né? Mas também é válido para outras substâncias. Estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Um aumento na temperatura, na pressão, no volume, né, nesses parâmetros, vai fazer com que haja também uma mudança no estado físico da substância. E cada estado físico dessa substância, quer dizer, cada estado físico das substâncias, né, ele é caracterizado por a forma, a distância com que as moléculas dessa substância estão entre si. No caso do sólido, do estado físico sólido, as moléculas estão bem próximas umas das outras. Isso que caracteriza o estado sólido, isso que dá as características do estado sólido tem um formato definido, né? Já o estado líquido ele não tem um formato definido, né? Aqui a gente está tratando de água. Se eu colocasse essa quantidade de água numa jarra cilíndrica, ela teria o formato cilíndrico. Se eu colocasse só nessa partezinha aqui que a gente chama de asa, né? Na asa, na alça aqui da jarra, ela teria esse formato. E é caracterizado por ter um espaçamento maior. E o vapor por ter um espaçamento maior ainda. Como a gente pode ver aqui, ó, as moléculas do estado sólido estão bem próximas, o estado líquido já estão um pouco mais afastadas e no gasoso estão bem mais afastadas. E a mudança de um estado para o outro, né, a gente chama de esses processos, né, a gente tem um nome a eles, né, os mais comuns. Quando passa do estado sólido para o líquido, a gente diz que ocorreu o processo de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. E quando passa de um estado direto para o outro, né, do sólido para o gasoso, a gente chama de sublimação. Um exemplo disso é um cubo de gelo numa frigideira muito quente. Assim que você joga, ele já evapora, né, já vira vapor d'água. E aí passa do sólido direto para o gasoso. A matéria. A matéria é tudo que existe, né? Tudo que existe ao nosso redor a gente chama de matéria. Por exemplo, a maçã é matéria, a água é matéria, tudo nós chamamos de matéria. E a matéria, a gente pode quantificar a matéria, a gente também pode medir a matéria. E há essa característica de a gente conseguir medir, né, de conseguir quantificar a matéria, né, dizer quanto de matéria tem ali, a gente chama de massa. Então a massa ela é uma característica própria de um corpo, né, que representa o quanto de matéria tem ali. A unidade padrão que a gente utiliza é o quilograma, e a gente também utiliza muito os submúltiplos dele, né, que é, por exemplo, os gramas, onde 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Assim como a gente pode quantificar a matéria, a gente também pode medir a matéria. A gente pode, e medir, essa capacidade que a gente tem de medir, a gente chama de comprimento, a gente pode chamar ela de área, a gente pode chamar também de volume quando é em três dimensões, né? Aqui, por exemplo, um cubo, ó, ele tem um comprimento, que pode ser chamado de altura, uma largura e
e também tem uma profundidade. E aí, quando ele tem três medidas, nós chamamos de volume. Quando ele tem só duas medidas, por exemplo, duas dimensões, podemos dizer que é uma área. Ele tem, por exemplo, uma altura e uma largura. Aí ele tem uma área. Agora, quando ele tem uma altura, uma largura e uma profundidade, aí ele tem um volume. E a unidade que a gente mais utiliza é o litro. Quando a gente tem um cubo de 1 cm3, quer dizer que ele tem 1 cm de altura, um de largura e um de profundidade. E quando a gente tem um cubo de 1 dm3, né? Que esse no caso é o volume, aqui é o volume do cubo de 1 cm, aqui é o do cubo de 1 dm. Ele tem 1 dm de altura, de largura e de profundidade. Então ele tem 1 dm3. E 1 dm3 é o nosso famoso litro. 1 dm3 é igual a 1 litro, que é igual a 1000 cm3 ou 1000 ml. Né? Então, 1 cm3 equivale a 1 ml. 1 m3 ele é, né, uma medida de um cubo de 1 dm por 1 dm por 1 dm. Isso no cubo de 1 dm3, né? Já no metro ele é um de 1 metro, né? O cubo de 1 metro. Se você pegasse aqui vários cubinhos de 1 dm, né? Colocassem 10 aqui, daria um cubo de 1 metro, 1 metro de altura, um de largura e um de profundidade. E aí ele teria um volume de 1 m3, o que seria equivalente a 1000 decímetros ou 1000 litros. Uma importante relação era a chamada densidade, que é a relação entre a quantidade de massa, né, ou seja, o quanto a quantidade, quer dizer, a quantidade de matéria e a medição, né, da matéria, o quanto aquela matéria mede, né, o quanto ela ocupa em um certo lugar, em um certo local, né, do espaço. E ela é definida como sendo a massa dividida pelo volume da substância. Aqui nós temos um exemplo, né, para a cortiça. 1 ml de cortiça tem massa 0,32 gramas. Então, se eu quisesse saber a densidade dele, seria só eu dividir 0,32 gramas por 1 ml, que está exemplificado aqui, ó, 0,32 ml. 0,32 gramas por ml, essa é a densidade dela, que representa, né, isso quer dizer que em cada ml, né, daquela substância, a gente lembrar aqui dos slides passados que a gente estava ml, no volume, a gente estava vendo o exemplo dos cubinhos, quer dizer que em cada cubinho, né, daquele de cortiça, em cada cubinho que tem 1 ml, né, de volume, cada cubinho daquele tem 0,32 gramas de cortiça. Para o chumbo, 1 ml de chumbo tem massa 11,3 gramas. E a densidade dele é, portanto, 11,3 gramas por ml. Né? Ou seja, se a gente tivesse um cubinho de chumbo de 1 ml de volume, dentro daquele cubinho teria 11,3 gramas de chumbo. E é por isso, né, essa relação densidade, ela explica porque alguns materiais eles flutuam e outros não. Né? Por exemplo, do prego, né, e de um navio. Né? Um navio gigantesco ele não afunda, mas um pequeno preguinho, quando você joga na água, ele afunda. Mesma coisa de uma cortiça e um pedaço de chumbo, ambos de mesma massa, ou ambos de mesmo volume. O chumbo sempre vai descer, mesmo que eles tenham a mesma massa. O chumbo sempre vai descer. Por quê? Porque a densidade dele é muito maior. Ou seja, a massa do chumbo está
está muito mais concentrada. Aqui tem muito mais massa de chumbo, né, dentro do mesmo volume. Já, já na cortiça não, ela tem uns espacinhos vazios aqui, ó, esses buraquinhos aqui são espaços vazios. No chumbo não, ele é todo preenchido. E aí, como ele é todo preenchido, né, ele tem mais massa, né, a massa dele está mais concentrada do que a cortiça aqui. É por isso que a cortiça flutua e o chumbo não. E isso também explica porque que um prego afunda e o navio não, porque ele deixa espaços vazios aqui, ó, no fundo, justamente para isso, né? Para diminuir a densidade dele. E tudo que na água, tudo que flutua tem uma densidade maior, quer dizer, tudo que flutua tem uma densidade menor que a da água. Tudo que afunda é porque tem uma densidade maior que a da água. A densidade da água é 1 grama por ml. A do chumbo é 11,3. A do chumbo é quase 12 vezes maior do que a da água. A da cortiça é menos da metade, por isso que ela flutua. A densidade, ela depende de vários fatores, né? Alguns deles são a substância, ela depende da substância, também depende do material considerado, depende também da temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você vai dilatar, né, o material, ou seja, ele vai ficar mais espaçado, pode ter alguns surgimentos de buraquinhos entre ele, né? E quando você diminui a temperatura, ele vai ficar mais, vai contrair, né? Vai ficar menor. E aí, se tivesse algum espaço vazio entre eles, seria preenchido. E, né, como a gente pode ver aqui, ó, a mudança nos estados físicos também muda a densidade. Olha aqui nesse mesmo potinho, com o mesmo volume nos três casos, a densidade no estado sólido é bem maior que no líquido e bem maior que no gasoso, porque a massa aqui está maior, mais concentrada. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.